Seu bebê dormia e de um dia para o outro ele começou a despertar várias vezes à noite, ele mudou a forma de se alimentar e ele demanda colo e você o tempo todo. No vídeo de hoje eu vou explicar por que isso acontece e como lidar com esse momento. Olá, meu nome é Daniela, eu sou psicóloga e no vídeo de hoje eu vou falar o porquê de bebês estarem num padrão de sono, num padrão de alimentação de um dia para o outro mudarem. De um dia para o outro você simplesmente não reconhece mais seu bebê apresenta comportamentos totalmente diferentes, seu bebê desperta várias vezes durante a noite. Por que isso acontece? O que está acontecendo com seu bebê? Mas antes disso, gente, se inscreva no meu canal, curta, para que esse vídeo chegue a mais mães e mais mães se sintam mais tranquilas sabendo que é normal e faz parte do desenvolvimento do seu filho. Eu vou informar o porquê faz parte do desenvolvimento do seu filho e a importância disso. Então, gente, eu vou falar hoje sobre salto de desenvolvimento. Talvez vocês já tenham ouvido falar, né, sobre salto de desenvolvimento, mas vocês ainda não entenderam o que é salto de desenvolvimento. Então, o nosso aprendizado, ele é linear. A gente aprende aos poucos as coisas. Vai acontecendo assim, de forma linear. Com o bebê não funciona dessa forma. O bebê simplesmente aprende de um dia para o outro. Imagina, você já reparou o seu bebê que em um dia ele não conseguia pegar um objeto e simplesmente no dia seguinte ele pega o objeto? Ou um dia ele não tinha alguma habilidade e de um dia para o outro ele começou a ter várias habilidades? Por isso que o nome é salto de desenvolvimento, porque o aprendizado do bebê, ele se dá de uma forma repentina, de um dia para o outro ele adquire várias habilidades. Salto de desenvolvimento são momentos que os bebês estão adquirindo aprendizado, eles estão adquirindo novas habilidades. E aí essas habilidades elas vêm acompanhadas de alguns desconfortos para o bebê. Imagina, de um dia para o outro o bebê era um bebê que só ficava deitado e aí o bebê agora fica sentado. Isso para ele gera insegurança, isso gera um desconforto, ele já não se reconhece. E aí os pais podem não reconhecer mais aquele bebê porque ele tá muito diferente, mas ele também não se reconhece. Então isso gera um desconforto muito grande nele. O amadurecimento, porque o sistema do bebê ele é ainda muito imaturo, então o amadurecimento do sistema nervoso no bebê aflora essas sensações. E ele se sente desconfortável sim. Imagina, ele tem uma forma de ser no mundo, ele tem uma forma de estar no mundo, ele tá acostumado com aquele padrão e de um dia para o outro ele já consegue fazer várias coisas diferentes. Então sim, isso causa um grande impacto, isso aí acaba causando também alterações, tanto no sono, como na alimentação, como no comportamento dele. E ele tende a procurar mais apoio, mais uma fonte de segurança. E aí ele está acostumado a um lugar a sentir a sensação de pertencimento a um lugar, então aquele mundo que ele está acostumado passa a ser estranho, passa a não fazer mais sentido para ele. E ele tem que começar a se adaptar nesse mundo, junto com o sistema nervoso dele que está se tornando maduro. E isso tudo causa inquietação no bebezinho. E aí os saltos de desenvolvimento são muito subjetivos, depende de cada bebê. Cada bebê reage de uma forma diferente aos saltos de desenvolvimento. E os saltos de desenvolvimento acontecem sempre quando o bebê está adquirindo novas habilidades. Então, no primeiro ano de vida acontece muitos saltos de desenvolvimento no bebê, porque o bebê está adquirindo e está aprendendo muito o tempo todo. Então, cada bebê reage de um jeito. Um bebê da vizinha pode ser que coma mais e durma melhor, o seu pode ser que desperte mais e coma menos. Então não tem como comparar, porque cada bebê tem a sua forma de lidar com o salto de desenvolvimento e o salto de desenvolvimento causa um impacto e modifica a forma do bebê de ver o mundo e o seu comportamento, sim, porque agora ele deixa de ser aquele bebê que não sabia sentar para um bebê que sabe sentar, ou um bebê que passa de sentar para andar. Então, ele se torna um novo bebê, ele se torna uma nova pessoa. Então, não tem como ele ser o mesmo bebê de antes. Da mesma forma que quando a gente aprende com as nossas experiências, a gente muda. Pode ser que a gente mude o comportamento. Com o bebê funciona basicamente do mesmo jeito. E aí, os saltos variam, a forma que causa impacto no bebê dos saltos varia, porque cada habilidade, o bebê reage de uma forma diferente.
Pode ser que o salto que o bebê tenha quando ele aprende a engatinhar, né? Na fase do engatinhar seja diferente do salto que ele tenha na fase que ele tá aprendendo a andar ou na fase da alimentação. Então vão variar, ele não vai ter o mesmo padrão em todas porque são habilidades diferentes, são formas de ver o mundo diferentes também. E aí agora eu separei para vocês os principais saltos. Não que os outros não sejam mais importantes, eu também não vou generalizar, mas é o que eu vejo na minha prática clínica, é o que eu vejo em grupos de mães, é o que eu vejo com pacientes que eu atendo. Então eu vou falar os principais e o que eu passei também como mãe. Eu vou falar os principais saltos de desenvolvimento, o impacto no bebê. Pode ser que o seu bebê reaja de uma forma menos impactante a esses saltos e mais a outros que talvez eu não fale aqui, mas no geral, esses são os principais saltos e cada bebê reage de uma forma. Eu gosto sempre de enfatizar isso. O salto de desenvolvimento, ele dura também algumas semanas. Você pode estar passando por ele pensando, ai, meu bebê acorda toda hora, meu bebê despertava 1, 2 vezes para mamar, agora ele tá despertando 5, 6. Ele já tá assim há 2 semanas, eu não aguento mais. Eu sei que esse momento pode ser muito cansativo, mas passa. Leva algumas semanas, mas passa. Por isso que é importante continuar mantendo a rotina do bebê para que ele tenha o melhor sono possível, ainda que ele esteja passando por esse momento transformador que é o salto de desenvolvimento. E aí agora eu vou falar um pouco sobre o salto de desenvolvimento do 3º mês. No salto de desenvolvimento do 3º mês, o bebê ele nasce com a visão ainda muito debilitada e a visão dele vai se formando, vai melhorando depois que ele nasce, né? E também por ele ficar no útero, num lugar muito quente, aqui é tudo muito claro, muita novidade. Então, a visão dele vai se desenvolvendo ainda aqui fora. Em torno de 3 meses, a visão dele vai estar muito melhor. E aí, isso deixa o bebê extremamente mais agitado. Agora ele consegue enxergar melhor as cores, ele consegue enxergar melhor as pessoas, as coisas, os brinquedos, tudo. E aí ele quer ficar mais tempo acordado, ele desperta mais, isso pode causar um grande incômodo dele. Então o salto de 3 meses, ele também tem uma marca muito forte, justamente porque é quando o bebê consegue, começa a ver de uma forma... O segundo salto que eu vou falar agora, gente, é o salto de 6 meses. E sinceramente, pessoalmente falando, eu não conheço ninguém que não tenha... nenhum bebê que não tenha passado por ele de uma forma bem marcante. O salto de 6 meses é quando o bebê ele começa a sentar sem apoio. Então a coluna dele já fica mais ereta, ele consegue sentar melhor sem apoio. É a fase também que o bebê começa a introdução alimentar. Em alguns casos é quando a mãe volta da licença maternidade. O bebê também começa a se jogar para frente querendo engatinhar. Então existem vários marcos ali importantes do desenvolvimento do bebê e isso causa bastante agitação no bebê. Geralmente os bebês no salto do 6º mês é um salto longo, então a gente chama de um super salto porque dura mais tempo. Dura algumas semanas também, mas geralmente ele dura mais tempo. O bebê ele desperta várias vezes durante a noite. Uma característica marcante desse salto também é que o bebê, além dele despertar várias vezes durante a noite, ele quer ficar sentado, ele fica despertando e levantando, porque para ele é muito legal. Imagina, ele só fica deitado e de um dia pro outro ele começa a ficar sentado. Que maneiro! Para ele é muito legal, gente. Ficar deitado é chato, não faz mais sentido. Ele só quer ficar sentado, então ele quer ficar acordando durante a noite para poder ficar treinando essa habilidade que ele conquistou. Para ele isso é muito legal, ele fica muito agitado, então é um salto também muito importante. Outro salto também que marca muito é o salto dos 8 meses. E aí também é conhecido como a angústia da separação. Nessa fase, o bebê, mais ou menos, o bebê começa a entender mais que ele não é parte da mãe. E aí isso pode causar uma insegurança no bebê. O bebê, ele tem esse salto marcado por ele acordar gritando, chorando, querendo ficar com a mãe o tempo todo. Ele sente que ele não faz mais parte da mãe e isso causa sofrimento para ele. Então é um salto também super marcante, está bastante presente. E aí depois vem o salto do 9º mês. Nesse momento o bebê já começa a ficar em pé, ele já começa a andar assim com apoio. Ele começa a reproduzir cada vez mais os comportamentos do adulto, se dá pelo neurônio espelho dele, que ele reproduz o comportamento que os pais reproduzem, ele já tem mais firmeza nas mãos. Então esse salto também ele é bem presente. O bebê adquire várias habilidades com 9 meses. E aí
vem um salto de 12, 3 meses mais ou menos, que é quando a criança começa a andar. Então a criança passa de um bebê que só fica sentado, que só engatinha ou que só fica em pé com apoio, para uma criança que consegue andar sozinha. Ela consegue ir para onde ela quer, ela consegue pegar o que ela quer, ela não precisa mais dos pais para fazer isso. Então a criança ela fica muito animada e muito agitada com esse salto. E aí ela pode querer acordar à noite simplesmente querer andar pela cama ou pelo berço, ou por onde ela estiver dormindo. Enfim, então ela vai querer acordar durante a noite para poder treinar essas habilidades, porque é muito mais legal, gente. É muito mais legal ficar andando e correndo do que ficar deitado, imagina. Então, essas que eu falei são as principais, né? São pelo que eu observo na minha parte clínica, na minha prática clínica, pelo que eu observei como mãe, pelo que eu observo em grupos de mães e reuniões de mães, esses são os saltos mais presentes. Não quer dizer que não vão existir outros. Existem muitos saltos, porque durante o primeiro ano a criança adquire várias habilidades. Mas é importante pensar também que esses saltos duram umas semanas. Você não está fazendo nada de errado. Faz parte do desenvolvimento do bebê, até porque o bebê, ele tem o bebê humano nasce muito, muito maturo, então o sistema nervoso dele, ele vai amadurecendo conforme o tempo. E isso mexe com o emocional da criança, sim. E é importante nesse momento a gente ter paciência, continuar com a rotina, continuar ali acolhendo, porque essa fase vai passar. Você pode estar exausta agora, você pode estar muito cansada, você pode estar 2 semanas sem dormir direito, porque a criança desperta várias vezes, mas vai passar. E faz parte do desenvolvimento da criança, não tem como fugir. Todas as crianças passam pelo salto. Só que uns mexem mais com a criança, outros mexem menos. Depende de cada criança, depende de cada salto, mas uma coisa é fato: todas vão passar e não tem como fugir disso. Gostaram, gente, do conteúdo? Vocês acharam interessante? Vocês sabiam disso? Então, deixa um comentário aqui falando qual foi o salto de desenvolvimento que seu filho passou, que mais mexeu com ele, que mais fez com que ele acordasse. Fale aqui as suas experiências, vamos trocar experiências. Também comentem aqui se vocês querem que eu fale sobre algum assunto específico, se vocês querem que eu fale melhor de cada salto, que eu faça vídeos para cada salto. E não deixem de se inscrever, não deixem de dar o like e compartilhar também para que mais mães saibam que é normal, que faz parte do desenvolvimento do bebê e que vai passar.